Trabalho da Independência do Haiti, oitavo ano B, feito por Kaique, Richard e Beatriz. Após a Revolução Francesa, em 1789, diversos movimentos de independência se inspiraram no ideal da igualdade, liberdade e fraternidade, propagado pelos iluministas. O continente americano passava por um processo de transformações políticas que iriam culminar Na homogênea dos Estados Unidos como nação soberana. O Haiti foi o primeiro país latino-americano a se tornar independente da França, por meio da Revolução Haitiana, denominada colônia Saint-Domingue. O país era o maior produtor de açúcar do mundo e o principal exportador de café para a Europa. Sua população era construída de cerca de 500 mil habitantes, 35 mil brancos, 30 mil mulatos livres e mais de cerca de 430 mil escravos negros oriundos da África Ocidental. Percebendo que estava na maioria, os escravos negros formaram uma rebelião liderada por Toussaint Louverture e pelo líder religioso Dirty Beckman para se livrar do domínio da França. Em 1791, Louverture instigou os escravos a dizimarem a população mandatária branca, que cada vez mais restringia a liberdade de seus vassalos com políticas racistas. As tropas francesas continuaram restringindo por um bom tempo, mas logo foram derrotados pelos escravos, que receberam apoio de exércitos ingleses e espanhóis. Louverture chegou a assumir o governo de Saint-Domingue em 1801, mas acabou sendo aprisionado pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Morreu em péssimas condições 2 anos depois em Paris. Os escravos continuaram demonstrando força e resistência perante os franceses. Em 1804, o ex-escravo Jean-Jacques Dessalines formou uma nova frente de negros escravos e assumiu o império da ilha, que passou a se chamar Haiti, nome dado pelas primeiras populações indígenas de São Domingos, que significa a terra das montanhas. Apesar da longa batalha, as consequências da independência do Haiti foram muito negativas. Livres da França, os países que mantinham relações comerciais com a ilha ficaram com medo de esse ato de rebelião se expandisse para as colônias americanas e acabaram fechando todos os pactos comerciais selados. Além de pagar uma quantia grotesca de indenização para a França, o Haiti sofreu uma grave crise econômica, principalmente após a morte de Dessalines em 1806. O país chegou a ser dividido em dois regimes, um monárquico e o outro republicano. Somente em 1820, os territórios foram reunificados por Jean Boyer, que adotou o sistema republicano. O Haiti está localizado na porção oeste da ilha de Hispaniola, no Mar do Caribe. O Haiti faz fronteira terrestre com a República Dominicana. Beckman foi um hongar, sacerdote de voodoo haitiano, que conduziu a cerimônia considerada catalisadora da revolta dos escravos que marcou o começo da Revolução Haitiana. Toussaint Louverture nasceu em 1743, na colônia francesa de Saint-Domingues, a ilha onde existem dois países, Haiti e Saint-Domingues. E desde cedo foi estimulado pelo seu dono, o conde da Breda. Ele desde cedo aprendeu a ler e escrever. E ele também foi muito importante na Revolução Haitiana. Jean-Jacques Dessalines. Ele nasceu no dia 20 de nove de 1758, ou seja, no mesmo dia que eu nasci. E morreu no dia 17 de 10 de 1806. Tal como o primeiro grande líder do Haiti, Toussaint Louverture, o grande líder da Revolução do Haiti, de quem Dessalines era um dos lugares tenentes. Ele também era de ascendência africana. Alguns historiadores dão o seu local de nascimento com o próprio Haiti, enquanto outros apontam para a África Ocidental. Ao contrário de Toussaint, ele permaneceu analfabeto durante toda a sua vida. Na década turbulenta entre a Grande Revolta dos Escravos de 1791 e a independência definitiva em primeiro
de janeiro de 1804, Dessalines foi um dos principais tenentes de Toussaint. Bibliografia. A gente tirou o texto do Infescola, do Mundo Educação e do História 2ano.blogspot. Quem foram eles? A gente tirou do Conhecimento Geral, do Correio Nago e do Historiazine, e as imagens foram todas retiradas do Google.